O que eu vou, o que eu vou receber de comentário no meu WhatsApp que eu tô falando absurdo. Eu acho que pode ser uma grandeza, hein? Eu acho. Não sei. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Grandes disputas. Bora. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Oliveira e está começando mais um vídeo no canal. Esse é o canal Igor Oliveira, criado recentemente para falar sobre esportes em geral, desde futsal, vôlei, basquete, futebol de campo, profissional, a várzea, a gente fala de tudo aqui. Assunto nesse canal nunca falta e nunca irá faltar. O tema do vídeo de hoje é Copa do Brasil, semifinais de Copa do Brasil. Eu soltei recentemente uma análise sobre os favoritos, quem eu acho que vai passar e tudo mais. Eu posso deixar até o link na descrição aqui. Mas a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Hoje falando dos quatro times que chegaram... Quatro é foda, hein? Quatro é brincadeira. Dos 4 times que chegaram às semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio, Corinthians e São Paulo. A gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é uma seleção. A gente vai montar o time ideal, os 11 iniciais e o técnico também, né? Que eu vou incluir o técnico, dos 4 semifinalistas. Bom, pode dar polêmica, pode não dar, você pode concordar, você pode não concordar, mas independente da sua opinião, deixa a sua seleção, me manda a sua seleção, eu quero ver quem você escolheria se tivesse esses 4 times, quem você colocaria para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Bora lá, primeiro confronto, eu vou ficar olhando aqui pro lado só para confirmar os times, né, porque lembrar 11 já é difícil, imagina lembrar 44 mais os técnicos, né, então... complicado. Bora lá. Bom, pelo lado do Flamengo, goleiro Matheus Cunha, São Paulo, Rafael, Corinthians, Cássio e o Grêmio, o Gabriel Grando. Aí pra mim, apesar da boa fase de Matheus Cunha e da boa fase também do Rafael, né, sempre surge aquele... Se tratando de goleiro do São Paulo, sempre surge aquela sombra do Rogério Ceni. Achamos o goleiro, era o Volpi, agora é o Rafael. Bom, eu tenho confiança no Rafael, apesar de ter achado que ele falhou ali contra o Palmeiras, mas acho que é um bom goleiro e eu acho que essa sombra do Ceni só prejudica. Bom, Matheus Cunha e Rafael com boas fases, mas eu acho que é teoricamente fácil. Para mim, eu coloco o Cássio para jogar na minha seleção. Sem muita discussão, é um jogador. Eu acho que é o melhor goleiro dos 4, né? O Matheus Cunha ainda é muito novo, mas hoje é o melhor goleiro dos 4 e numa fase espetacular. Se não fosse o Cássio, o Corinthians nem estaria nesta discussão aqui. Bora. No lateral direito, Wesley do Flamengo, Rafinha do São Paulo, Fagner do Corinthians e João Pedro do Grêmio. O Wesley ainda tá muito novo, eu acho um bom jogador, né? Principalmente até ofensivamente ele vai muito bem, mas ainda eu acho que tá cru. Tá assumindo a posição porque o Flamengo carece de peças nesse lado. O Fagner é um ótimo jogador, é um jogador histórico, um ídolo do Corinthians, porém tá má fase desde o começo do ano, muito irregular e muito mais mal do que bem. O João Pedro eu acho que é um jogador tecnicamente mais limitado. E aí eu fico com o Rafinha, que eu acho que é o melhor jogador dos 4, né? Tem até um pouquinho de dúvida com o Fagner, mas tá em uma ótima fase, encaixou novamente. O Rafinha, a gente já viu o que ele pode fazer aqui no Brasil no Flamengo. Foi campeão de tudo com o Flamengo e agora se encaixando muito bem nesse São Paulo do Dorival Júnior. Vamos lá, primeiro zagueiro, Fabrício Bruno do Flamengo, Arboleda do São Paulo, Gil do Corinthians e Bruno, o Vini do Grêmio. Agora até lembrei de falar sobre isso. É difícil encaixar os 4 times, né? Porque jogam de maneiras diferentes. O Flamengo muda todo jogo, né? O Corinthians joga no 4-3-3 mais simples. O São Paulo joga no 4-2-3-1. E o Grêmio joga com 3 zagueiros, né? 3-5-1 ou 3-4. Enfim, é difícil de encaixar. Então eu tentei colocar como base um 4-3-3 e encaixando jogador em cada faixa de campo que atua. Não necessariamente, todos são ponta esquerda, ou todos são ponta direita, ou todos são camisa 10, ou todos são... É na faixa de campo que atua. Bom, vamos lá. Voltando. Bruno Vini do Grêmio, Gil, Corinthians, Arboleda São Paulo e Fabrício Bruno do Flamengo. Aí eu fico com... Bom, o Bruno Vini, eu acho que é um jogador um pouquinho mais limitado também, tá numa boa fase, mas... não me agrada dentre esses 4 aqui. O Gil é um jogadoraço, né? Um jogador
histórico, vitorioso, mas que tá em má fase, inclusive, para mim não deveria nem ser titular desse Corinthians. O Caetano e o Bruno Mendes, para mim, estão à frente hoje. O Flamengo tem o Fabrício Bruno, voltando muito, tá muito bem, né, aliás. Para quem quiser apostar uma corridinha aí, o Fabrício Bruno diz que ninguém passa ele, hein? Ponto importante, quero ver nessas semifinais aí contra o Grêmio também. Bom, e dentre esses 4, eu escolho o Arboleda do São Paulo, que é o último que eu ia falar agora. Para mim, um ótimo jogador, um ótimo zagueiro. Talvez o apelido de Arbolenda tenha supervalorizado e botado uma pressão em cima dele exagerada. Para mim é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro e tá em uma ótima fase também. O Fabrício Bruno me agrada bastante também, mas nessa eu prefiro e escolho o Arboleda. Outro zagueiro, Davi Luiz, Flamengo, Diego Carlos, São Paulo, Murilo, do Corinthians e o Kahneman, do Grêmio. Bom, Kahneman, um monstro, que ele jogou em 2017, e não que tenha caído muito, mas caiu, né, óbvio, né, aquele nível de 2017 com o Grêmio campeão da Libertadores, espetacular, mas eu acho que hoje deu uma estagnada, né, no nível de atuação, não que esteja mal, mas deu uma estagnada. O Diego Carlos é um bom zagueiro, é muito irregular na minha visão, não convence em alguns jogos, em outros vai bem. Contra o Palmeiras eu achei que ele foi muito bem. O Murilo é uma promessa, entre aspas, promessa, né? Já é titular do Corinthians há um bom tempo. Um jogadoraço, para mim, um canhoto, construtor. O Corinthians, mais um zagueiro que o Corinthians produz, né? Já produziu o João Vitor, que foi vendido ao Benfica. Produziu o Robert Renan, que foi vendido, é uma palavra muito forte, né? Está no Zenit, né? Hoje, para mim, é um jogadoraço, uma joia que logo deve figurar entre os grandes do futebol europeu. E desses 4 eu fico com o Davi Luiz. É o cara mais... Muitas críticas, né, em cima do Davi Luiz no Flamengo, mas eu acho que dentre esses, a gente tem que ver, né? O Murilo é muito novo ainda também, e o Diego também ainda é relativamente novo. O Davi Luiz é o melhor zagueiro desses 4, e pra mim, ele no nível médio, eu acho que joga mais que os 4, constrói muito bem. Pra mim, o Davi Luiz, sou fã desde a época de Chelsea, PSG, assim, pra mim é um zagueiraço. Fico com o Davi Luiz nessa. Lateral esquerdo, Caio Paulista do São Paulo, Fábio Santos do Corinthians, Reinaldo King Naldo do Grêmio e o Ayrton Lucas do Flamengo. King Naldo voltou a jogar bem do Grêmio, voltou a jogar bem, encaixou muito bem nesse time do Renato Gaúcho, fez bem pra ele sair do São Paulo. Acho que não que estava mal no São Paulo, né? Até acho que o São Paulino sentem falta dele, sentem saudade do King Naldo. Tá jogando muito bem no Grêmio. O Fábio Santos é um jogadoraço, mas tá em uma fase, né? Teve um começo de temporada muito bom, chegou a ser banco do Bidu, hoje é titular, mas também não convence muito. Pra mim ele ainda deve ser titular, mas precisa melhorar o nível. E como eu disse também no vídeo das semifinais da Copa do Brasil, a linha defensiva do Corinthians tá muito bagunçada. Eu acho que isso também prejudica É culpa lá, lógico, né? O Fábio Santos tem culpa nisso, mas também prejudica o Fábio, que tem que correr mais atrás aí, com muito mais espaço para marcar. Caio Paulista muito bem, não sou fã número 1 do Caio Paulista, mas contra o Palmeiras, nota 10, acho que nos 2 jogos, muito bem. É um lateral que no começo diziam que ele era improvisado, né, no Fluminense com o Diniz, mas veio pro São Paulo, só jogou do lateral esquerdo, então a gente pode falar que é o lateral Caio Paulista. Mas ainda não, acho que preciso ver mais dele bem, né? Apesar de estar muito bem, acho que preciso ver mais dele bem. Eu fico com o Ayrton Lucas do Flamengo nessa. Agora deu uma caída, né? Deu uma estagnada, principalmente após a seleção brasileira, uma coisa que aconteceu até com o Veiga, né? Caiu o futebol depois que foi pra seleção, às vezes isso acontece também. Mas eu fico com o Ayrton Lucas, pra mim um ótimo lateral, a nível brasileiro é um dos melhores, se não o melhor, né? Talvez o melhor hoje, mais confiável, né? Fico com o Ayrton Lucas nessa, não fácil, mas relativamente fácil. Primeiro volante, Pulgar do Flamengo. São Paulo, o Gabriel Neves, né, representando o São Paulo. O Corinthians tem o Moscardo, que é um menino de 17 anos, que está jogando muito bem, mas que operou apêndice. Provavelmente vai estar fora, então entrou o Juliano aqui, como primeiro volante, né, tá treinando como primeiro volante e jogando também. E o Grêmio, o Bruno Alves, que é zagueiro, mas como o sistema de 3 zagueiros dele é o líbero, né? Ele é o responsável pela cabeça da área ali, por sair um pouquinho mais atrás dos atacantes. Então o Bruno Alves acaba sendo prejudicado nessa. Pra mim é um bom zagueiro. Tá bem também. O sistema de 3 zagueiros do Grêmio tá funcionando bem. O Renato Gaúcho, ponto pro Renato Gaúcho nessa.
O Juliano é um reserva que vai entrar como titular, então acho que pode descartar ele. Ficaria entre Pulgar e Gabriel Neves. O Gabriel Neves, eu gosto muito do Gabriel Neves. Para mim, titular indiscutível da equipe de São Paulo. Um cara que tem com a qualidade no pé, que marca muito. É aquele 5 quase clássico, né? Aquele pitbull que sai na caça. É muito forte, é muito rápido também. Gosto muito do Gabriel Neves, mas eu fico com o Pulgar. Ele chegou mal, chegou sem condição de ser titular. Diziam até que o Flamengo tinha errado na contratação, mas quando ele encaixou, ponto também para o Sampaoli nessa, para mim encaixou muito bem. Tem um chute de longa distância muito bom, ocupa muito bem esse espaço, é titular indiscutível para mim da equipe do Flamengo. Muita qualidade com bola também. Fico com o Pulgar aí, começando o meu meio de campo. Segundo homem de meio campo, a gente tem o Pablo Maia, do São Paulo, que eu acredito que volte, né? Ele ficou fora do segundo jogo contra o Palmeiras por conta do falecimento do pai, mas eu acredito que ele volta para esse jogo contra o Corinthians. Carbajo, pelo Grêmio, Gerson pelo Flamengo e Renato Augusto pelo Corinthians. Pelo encaixe, né? Como se fosse um 4-3-3 todos os times. O Renato é aquele cara que joga um pouquinho mais à esquerda no meio campo, né? Assim como o Gerson também. Bom, o Pablo Maia eu gosto muito, o Carbajo reparei pouco, confesso. O Pablo Maia eu gosto dele, é um bom jogador, mas eu acho que fica entre Gerson e Renato Augusto. Que assim, o Gerson tá muito bem, sou muito fã do Gerson, voltou a ter um nível, lógico, de uma forma diferente, mas voltou a ser o Gerson de 2019, que a gente esperava, que ele voltasse e jogasse pelo menos próximo daquele nível, e pra mim tá jogando, tá entregando, tá assim, dono do meio campo. Dos últimos jogos pra cá não tem muito o que falar do Gerson, mas aí é Renato Augusto. O Renato Augusto, mesmo voltando de lesão, mesmo não 100%, mesmo, pra mim é um dos melhores jogadores do Brasil, assim, mesmo não estando 100%. Então aí pra mim é Renato Augusto como segundo homem de meio campo. Vamos lá, Vitor Hugo do Flamengo, Nestor do São Paulo, Vera do Corinthians e Vidiaçante do Grêmio. Aí eu fico com o Vidiaçante do Grêmio. É um jogador mais pronto, é um paraguaio de 26 anos, veio do Cerro Porteño em 2021, foi importante na Série B, mas eu acho que essa temporada de 2023, na Série A, ele tá sendo muito bem, ele se encaixou mais, eu acho que ele se firmou na equipe do Grêmio, né? Gosto, por exemplo, assim, do Vera do Corinthians, é um ótimo jogador, teve até rumor de que ele ia sair, vai ficar, enfim, mas é um ótimo jogador pra mim, me agrada tanto jogando como de 5, como jogando agora de 8, né, entre aspas, pelo lado direito. O Nestor, a torcida do São Paulo tem muitas críticas, né, tem muita gente que não gosta dele, mas eu não vejo tanto motivo pra crítica assim, mas também não é um jogador que me agrada. O Vitor Hugo do Flamengo é um cara que eu pensei, Vitor Hugo e Vidiaçante, eu fiquei em dúvida entre os dois. O Vitor Hugo é um moleque muito talentoso, tá tomando de assalto aí a vaga de titular no Flamengo, é um moleque muito talentoso, muito promissor. Pra mim é um dos melhores moleques que subiram aí dessa safra do Flamengo. Com certeza vai sair por bons milhões de euros aí em breve, mas é um moleque muito talentoso. Mas eu acho que ele ainda é um pouquinho irregular, né? Apesar de estar vindo titular, é um pouquinho irregular. Então eu acho que para confiar é o Vidiaçante. É um jogador mais pronto, mais velho, mais rodado, né? Então eu acho que eu fico com o Vidiaçante aí mais com dor no coração, porque o Vitor Hugo é um cara que eu sou fã, assim, e não é dessa temporada não. Desde que ele começou a figurar no time do Flamengo, ou entrando, ou como titular, eu sou muito fã. O Vitor Hugo é um jogador que eu paro para jogar. Muito talento. Paro pra ver jogar, né? Perdão. Muito talento. Agora eu acho que foi o mais difícil pra mim, que eu parei pra pensar. Pelo lado do Grêmio, Cristaldo. Ótima temporada, muito bem. São Paulo, Luciano. Camisa 10 do São Paulo, Luciano. Flamengo, Arrascaeta. E o Corinthians, o Roger Guedes. Vocês devem imaginar mais ou menos aonde que vai parar essa discussão aí, né? O Cristaldo tá com uma ótima temporada, mas é descartado nesses 4 aqui. O Luciano, no São Paulo, até tá jogando bem, mas eu acho que é muito irregular, até acho que é um bom jogador, mas às vezes mais fala do que joga. Mas o torcedor do São Paulo ama ele e a opinião do jogador do torcedor é o que vale muito mais, né? Mas eu acho que aí fica entre Arrascaeta e Roger Guedes.
Eu acho o Arrascaeta mais jogador do que o Roger Guedes. Mais jogador do que o Roger Guedes. Só que a gente vai fazer uma seleção, e também seleção também é momento, né? Alguns dizem que é só momento, alguns dizem que é só talento. Não, pra mim é uma mistura dos dois. Os dois têm talento, e o momento pra mim, apesar do Arrascaeta vir bem, é do Roger Guedes. E não é o momento dos 3 últimos jogos. É o momento da temporada. É um jogador que jogou 38 jogos na temporada, tem 20 gols. O Arrascaeta jogou menos, né? Jogou 26, tem 5 gols e 6 assistências, se eu não me engano. Eu vou ficar com o Roger Guedes. Apesar do Arrascaeta ter mais talento, eu acho que o Roger Guedes faz um papel, não sei se tal, acho que mais importante pro Corinthians do que o Arrascaeta pro Flamengo. Porque o Flamengo tem pra onde correr. Se não tiver o Arrascaeta, né? Até ficou fora um pouquinho por questões físicas, até com o próprio Vitor Pereira teve algumas dificuldades, mas assim, não tem um Arrascaeta, acabou? Não. Tem Everton Ribeiro, tem Gabigol, tem Bruno Henrique voltando. Agora o Corinthians não tem Roger Guedes, vai correr pra quem? O Renato Augusto muitas vezes tá machucado, o Yuri Alberto irregular. Então eu acho que chegou até, né, durante a temporada, metade dos gols do Corinthians marcados na temporada eram do Roger Guedes, então acho que é um número que pesa a favor dele. Pra mim, eu acho que o Arrascaeta é mais jogador do que o Roger Guedes, pra mim, não sem discussão, mas pra mim é um fato. Só que escolher pra seleção, escolher também é momento, e eu fico com o Roger Guedes aí. E esse pra mim foi o voto mais difícil disparado da seleção, porque o Arrascaeta é um monstro, meu Deus, Arrascaeta, deixar o Arrascaeta fora até eu tava fazendo a seleção, aqui tava fazendo o encaixe, né? Eu até falei, não, eu vou roubar pra tentar colocar os dois, mas não, tem que ser justo pelo que eu entendia, né? Pelo que eu entendia como justo, como esquema tático pra tentar encaixar os times da melhor maneira possível, seria o Arrascaeta ou o Roger Guedes, e aí pendeu pro Roger Guedes pela regularidade na temporada e por 20 gols na temporada. E nesse Corinthians bagunçado desde o começo da temporada, troca de técnico, vai técnico, volta técnico, Danilo, Luxemburgo, Cuca, Fernando Lázaro, assim, nessa bagunça do Corinthians, a única luz no fim do túnel, agora já tá dando uma melhorada, né, mas a única luz no fim do túnel era Roger Guedes, então ponto pro Calvo Guedes nessa. Vamos lá. Do outro lado, né, do lado direito, Everton Ribeiro do Flamengo, Wellington Rato, Wellington Mouse do São Paulo, Matias Rojas acabou de chegar no Corinthians, mas acredito que seja titular, assim, não indiscutível, mas, né, chegou pra isso, chegou pra ser titular. E o Bitelo no Grêmio. O Bitelo tá fazendo uma ótima temporada no Grêmio, né? É um trio que tá se destacando bem, é Cristaldo, Bitelo e o Luizito Soares, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o Bitelo tá bem. O Bitelo tá bem. O Rato é um jogador, pra mim, acho que menos jogador do que os três, talvez, né? Talvez até mais parelho com o Bitelo, mas o Bitelo tá bem melhor. O Wellington Rato não chegou a ser titular em algum momento da temporada. Pra mim, ficaria entre Everton Ribeiro e Rojas. Mas o Rojas acabou de chegar, né? A gente viu um jogo dele por enquanto, uma ótima impressão. O torcedor corintiano adorou a chegada dele, né? Eu gostei muito de ver a estreia dele também, dando carrinho e 3 dedos, assim, mostrou ter muita qualidade, mostrou ter muita noção e vai agregar muito ao time do Corinthians, mas nessa é sem muita discussão. Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, pra mim, tá em reta final de carreira, mas assim, é um jogadoraço, sou fã desde sempre, até tem muitas discussões, né, pós-Neymar, quem é o melhor jogador do Brasil sei lá, de 2010 pra cá? É Everton Ribeiro, pela regularidade, empilhando títulos brasileiros, título de Libertadores, jogando muito, sendo importante em todos os clubes que passou, e pra mim hoje também é titular indiscutível do Flamengo, apesar do São Paulo mudar bastante o time, né, ter chegado o Luiz Araújo, mas Everton Ribeiro sem muita dificuldade nessa aqui. Agora é BO. Camisa 9 sempre é BO, né? Camisa 9 sempre dá. Camisa 9 sempre dá muita discussão, sempre muita polêmica. Pelo lado do Flamengo, Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. São Paulo, Caleri. Corinthians, Yuri Alberto. E o Grêmio, o Soares. O último, acho que não entraria nessa discussão, o Yuri Alberto, né? Tem qualidade, tá? O pessoal tá chamando o Yuri Alberto de bagre, Yuri Alberto de mau investimento. Assim, ele tem 21 anos ainda, é normal que ele varie. Claro que o preço que foi pago nele, muito também pela ida do Robert Renan, pela ida do Mantuan, se questiona
a contratação dele. Foi caro sim, mas eu acho que é um jogador para dar resultado. Tá vivendo um momento de melhor agora, né, de equilíbrio, mas fica fora dessa discussão. O Caleri me agrada muito, sou fã do Caleri. É assim, brigador, fazendo... Não, o Caleri tem muita qualidade, né? Brigador, fazedor de gol, é um ídolo já do São Paulo, né? Acredito eu. Assim, sou muito fã contra o Palmeiras. Sim, sem o Caleri você percebe que o São Paulo não iria classificar, porque apesar de estar jogando muito bem, mas o Caleri é uma peça fundamental, fundamental. Apesar até do menino ter entrado no lugar dele, né? O Juan fez o gol inclusive, mas assim, Caleri pra mim é um jogador, um dos melhores noves do Brasil, assim, talvez não em refino técnico, mas em posicionamento, em briga e cabeceio, assim, para mim é um monstro como camisa 9, e um monstro com a camisa do São Paulo, né? Ele estava no São Paulo, jogou muito bem, saiu, não se firmou em lugar nenhum, mas quando voltou como se nunca tivesse saído, assim, sou fã do Caleri. Aí essa briga pra mim fica entre Gabigol e Suárez. Sou muito fã do Gabigol, pra mim um jogadoraço, jogadoraço, jogadoraço. Pra mim, olhando assim, né, claro, de longe, de fora, é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, pelas decisões recentes, portanto, que aparece em momento decisivo, assim, é um cara que cresce nesses momentos. Bom, e essa disputa pra mim fica entre Gabriel Barbosa, Gabigol, e Luizito Soares. Bom, eu sou muito fã do Gabigol, tá? Desde sempre, desde a época do Santos, sempre achei um jogadoraço, até jogava mais solto antes, depois virou um 9, mas sempre artilheiro, sempre fazendo gol. Pra mim, vendo de longe, né? Claro, a opinião do torcedor sempre vai valer mais, mas eu acho o Gabriel Barbosa o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Só perde pra Zico. Pela quantidade de decisão, pela quantidade de vezes que decidiu, gols importantes, liderança, agora tá vestindo a 10. Então, assim, é um jogador fundamental pro Flamengo nesses últimos anos. Até, acho que, claro que a gente sempre vai lembrar da final da Libertadores, que ele meteu 2 gols no River Plate. Mas o brasileiro de 2020, por exemplo, a reta final que o Gabriel Barbosa fez foi brincadeira. Brincadeira. Merecia até ter sido eleito o melhor jogador daquele campeonato, na minha visão, né? Mas foi eleito o Claudinho, enfim. Sou muito fã do Gabigol, mas aí eu acho que não tem muita conversa, né? Ficou entre Gabigol e Luizito Soares. O Soares é muito mais jogador, é um monstro, não significa que... Ah, o Gabigol é ruim? Não. Perder pra Soares é, assim, totalmente normal, né? O Soares é um monstro, tá com problemas físicos, né? Tá com problema no joelho, tem esse BO de pode sair, quer jogar com o Messi no Inter Miami, mas o Grêmio não quer liberar, enfim. Hoje ele é jogador do Grêmio, e se ele é jogador do Grêmio, ele é titular, estando em condições físicas. E se ele é titular, entre os 4 aí, e pra mim até entre todos os 9 do Brasil, é Luizito Soares sem pensar muita coisa, a menção, né? Claro, o Tiquinho Soares, né? Mas não está na semifinal da Copa do Brasil, então é Luizito Soares com tranquilidade. Nos técnicos, Sampaoli, Dorival, Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo fica de fora da discussão, né? Não entra nem no páreo, apesar de ter a mesma quantidade de tempo no cargo, mais ou menos, que o Dorival. O trabalho é totalmente diferente, é menos constante, um pouquinho não, né? É desorganizado, ainda não achou o time, tá se encaixando aí com o carro andando o Luxemburgo. O São Paulo ainda acho que também tá se encaixando, ainda acho que não é uma certeza, apesar de eu achar um baita técnico. Sou fã do São Paulo. Pode ter problema de relacionamento, pode mudar o time todo jogo, mas eu acho que as ideias de jogo dele são muito boas e, assim, eu acho um ótimo técnico, ainda mais para nível brasileiro. Aí eu acho que eu ficaria entre Dorival e Renato Gaúcho, porque eu acho que eles estão fazendo mais com menos. Corinthians e Flamengo, eles têm mais recurso individual do que São Paulo e Grêmio. Então eu acho que o Dorival e o Renato estão fazendo mais com menos, mas nessa dúvida aí eu fico com o Dorival. Apesar do Renato estar mais tempo no cargo, já ser um ídolo no Grêmio, já ser campeão no Grêmio, eu fico com o Dorival porque eu acho que é um trabalho mais certo, tá jogando mais bola, tá dando mais resultado, tá convencendo mais, né? Tá vencendo e convencendo. E com peças aí que você pode questionar. Bom, encerramos a nossa seleção, os 12 selecionados, né? 11 jogadores
E o técnico, a gente ficou com 4 jogadores do Flamengo, 2 jogadores do São Paulo, 3 jogadores do Corinthians e 2 jogadores do Grêmio. Bom, a seleção em nomes ficou assim: Cássio, Corinthians, Rafinha, São Paulo, Arboleda, São Paulo, Davi Luiz e Ayrton Lucas do Flamengo, Pulgar também do Flamengo, Renato Augusto do Corinthians, Vidia Sante do Grêmio, Roger Guedes do Corinthians, Everton Ribeiro do Flamengo e Luizito Soares do Grêmio, comandados pelo técnico Dorival Júnior. Bom, gostou, não gostou, discorda, não discorda, é polêmico, não é polêmico, mas eu quero saber a sua seleção. Tendo os 4 elencos à disposição, os 4 times titulares, quem você escolheria para a semifinal da Copa do Brasil? Deixa aí. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!